Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja sobre cada um de nós neste momento. Que a paz do Senhor invada o nosso ser, nos traga paz, saúde, amor, felicidade e, acima de tudo, a presença desse Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar a palavra do Senhor até a vocês. Peço a você que você tire esses breves minutos, não vai passar muito mais do que 20 minutos, e você vai ver o quão maravilhoso vai ser isso para a sua vida, aprender mais sobre a palavra de Deus, porque sempre temos algo que aprender. Você possa ser uma pessoa iniciante, uma pessoa que nunca teve contato, uma pessoa que já seja até um teólogo, mas Deus ele fala de diversas maneiras conosco no mesmo texto. Se Deus ele falou com uma jumenta, do que dirá com qualquer um de nós? Então que estejamos atentos, com os nossos ouvidos abertos e com o nosso coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. E a gente já vem estudando os saltérios dos Salmos. Nós já estudamos até o Salmo de número 54 e agora nós vamos para o Salmo de número 55. Ainda é um salmo escrevido por Davi num momento muito difícil da sua vida, quando ele foi traído pelo seu conselheiro, Aitofel. Então, o tema desse salmo é que os traidores sejam destruídos. Ao mestre de canto para instrumento de cordas, salmo de Davi, um salmo didático. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. Estremeceu-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, eu voaria e eu acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os meus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade, dia e noite giram nas suas muralhas. E muros, e dentro campeiam a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretinháramos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e os vivos desçam à cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor, ele me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrar-me-á a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá, ele responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo ele seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti, rocha minha e redentor meu. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, como eu já falei, este salmo ele é baseado lá em 2 Samuel, capítulo 16, dos versos 15 aos versos 22, aonde o filho de Davi,
Absalão, ele se revolta contra o seu pai. E de repente ele vai pedir um conselho a um dos conselheiros de seu pai, chamado de Aitofel. Era um homem que estava ali junto com Davi, sempre estava próximo de Davi. Sempre que Davi ele queria tomar algum partido de alguma coisa, ele o perguntava: e aí, Aitofel, o que eu devo fazer? Ou seja, era um amigo íntimo de Davi. E este amigo íntimo de Davi deu um dos piores conselhos para o filho dele, que ele tivesse relações com as mulheres de seu pai na frente de todo o povo, e o povo visse aquelas cenas, humilhando assim o seu pai. E olha que coisa triste. Um pai sendo traído pelo seu filho e sendo traído por um dos seus melhores amigos, aquele que era o seu conselheiro. Então eu dividi esse salmo, meus irmãos, em 3 partes. Nós vamos ver este salmo falando sobre o medo de Davi, nós vamos ver esse salmo falando sobre a fúria de Davi contra os traidores, e nós vamos ver esse salmo falando sobre a fé que Davi deposita em Deus. E o primeiro está em o medo que Davi ele sentiu. Veja bem, dos versos de 1 até o verso 2, o que Davi ele diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas a minha súplica. Atende-me e responde-me. Eu sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Meus irmãos, Davi aqui ele faz uma súplica a Deus, ele ora a Deus, ele entende que o momento para ele era muito difícil. E Davi ele está perplexo com as coisas que têm acontecido, porque não só pela questão da traição do seu filho, mas também pela traição do seu amigo, por tantas pessoas que se voltaram contra ele, e era a coisa mais normal do mundo. Eu, você ou qualquer pessoa ficaríamos perturbados, ficaríamos sem chão, não saberíamos o que fazer. E o medo ele é algo natural do ser humano. Quando nós nos sentimos coagidos, quando nós nos sentimos acuados, quando nós não estamos com as coisas todas em nossas mãos, nós sentimos assim. E Davi neste momento, ele não foi diferente do que nós sentimos. Veja bem, se coloque no lugar dele. De repente você é o rei, de repente você está fugindo, de repente você tem seu filho do lado, de repente seu filho que está tentando lhe matar, de repente você tem um amigo do seu lado que lhe aconselha, de repente esse amigo está aconselhando a te matar e a te humilhar na frente de todas as pessoas. Veja bem a situação em que Davi ele estava passando. Os versos 3 até o verso 5, o Senhor me ajuda. Estou sendo oprimido e eles não têm pena, eles me maltratam tanto que eu estou com medo de morrer. Davi ele diz isso porque, veja bem só, por causa do clamor dos inimigos e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. Estremecendo-me o peito e o coração, terrores de morte me salteiam, temor e temor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Meus irmãos, a situação de Davi era tão difícil que Davi aqui ele está com medo de morrer. Ele está com medo porque a nação toda se voltou contra ele, apenas alguns homens que saíram com ele fugido. E era normal que ele tivesse medo de morrer, porque somos assim, temos medo da morte. Alguns têm, outros não, mas a maioria sempre tem medo daquilo que não conhece. E você? Como seria com você se essa situação que Davi estava passando aqui fosse junto com você? Os versos 6 ao verso 8 diz: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, e voaria eu e acharia pouso. Eis que eu fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me e os vendavais e os prostrados. Meus irmãos, Davi ele não via a hora de sair daquela situação. Ele não via a hora dele chegar a um ponto em que ele mesmo estivesse num deserto, mas que ele estivesse em paz, que ele estivesse nos braços do Senhor, que aquilo passasse, que tudo aquilo que estava acontecendo não fosse apenas sussurros ou lembranças de um dia mau, de um momento mau, de algo ruim. E quem de nós também não queríamos isso? Quantos de nós não queremos isso muitas das vezes quando estamos passando por momentos difíceis? Dos versos 8 até o verso 15, Davi fica furioso com a traição do seu conselheiro Aitofel. Veja bem o que Davi ele diz do verso 9 ao verso 11. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros, e dentro campeiam, e a perversidade e a malícia.
a destruição no meio dela, e das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Davi, ele vê que os conselhos que Aitofel ele está dando são conselhos que têm confundido a cabeça do seu filho, são conselhos que não têm trazido paz para o povo, têm trazido violência. E a cidade, ela não está em paz, a cidade, ela anda perversa, ela anda com malícia. Veja só que coisa, um filho pegar as mulheres do seu pai e ter relações com as mulheres do seu pai na frente do povo. O que isto passou na cabeça do povo ali naquele momento, crianças, idosos, mulheres, homens, vendo aquilo, vendo aquela cena, vendo aquilo, vendo o seu filho oprimindo ao seu pai e oprimindo as mulheres do seu pai. Meus irmãos, isto não era nada legal para um rei, para um futuro rei que ia suceder o seu pai. Isto era algo vergonhoso, era algo que trazia perversidade para todo aquele povo. Dos versos 12 ao 15, com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, que juntos andávamos, íamos para a casa do Senhor. Juntos nós estávamos sempre. Davi aqui, ele se revolta porque era alguém que estava do seu lado, era um grande amigo seu. Você imagina o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, aquela pessoa em quem você confia, o seu confidente, a pessoa em quem você entrega tudo e todas as coisas, que você diz, aqui eu confio até a minha vida. De repente essa pessoa se volta contra você. Você imagina como você ficaria furioso, como você ficaria triste, revoltado com a situação. Você diria, mas logo tu, logo você, uma pessoa em quem eu confiei tanto, uma pessoa em que quando eu ia tomar alguma coisa, eu te pedia conselhos. Veja bem como Davi, ele retrata como era a amizade dele com Aitofel. Ele diz, tu era meu igual, tu era como eu, tu era um companheiro meu íntimo. Nós andávamos juntos, nós íamos para a casa do Senhor, nós adorávamos ao Senhor, nós estávamos sempre unidos, Aitofel. Por que tu fizeste isto comigo? Por que tu me traíste desse jeito? Davi está revoltado. E no verso 15, Davi diz, a morte os assalte e os vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Davi, ele diz a Aitofel, que você seja retribuído com a maldade que você está fazendo. Que você receba de Deus o castigo. E que tu, que eras um homem vivo, tu desças a cova. Está lá, juntos com as moradas dos perversos. Mas, meus irmãos, esse salmo ele não só tem coisas ruins. Dos versos 16 ao verso 23, a gente vai ver a fé de Davi no Deus Salvador. Veja bem, dos versos 16 até ao verso 19. Eu, porém, Davi dizendo, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele me ouvirá a minha voz. Livrar-me-á a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá. Ele lhe preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Meus irmãos, Davi sabe em quem ele deve buscar. Davi sabe em quem ele deve confiar. E Davi, ele diz, eu vou invocar o nome do Senhor, aquele que me salva. Eu vou invocar o nome dele de tarde, eu vou invocar o nome dele de manhã, eu vou invocar o nome dele durante o dia, e ele vai ouvir o meu clamor. Ele vai ouvir a minha voz. E o que ele vai fazer? Ele vai me livrar a alma e vai me trazer paz. Meus irmãos, Deus, ele nos ouve. Deus, ele nos ouve. E mesmo em meio a situações difíceis e complicadas em nossas vidas, mesmo em meio ao medo e às traições, Deus, ele te ouve. Deus, ele me ouve. Basta que a gente clame. E Davi aqui nos ensina a clamarmos a Deus dia e noite, em todo o tempo. Porque Deus é bom o tempo todo. Dos versos 20 até os versos 23, tal homem estendeu a mão contra os que tinham paz com ele. Corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga. Porém, no coração dele havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor,
e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Os homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei no Senhor, Deus meu. Meus irmãos, Davi aqui ele nos mostra o seguinte, que devemos ter cuidado com esses homens bajuladores. Tenha cuidado com pessoas que te elogiam demais. Tenha cuidado com pessoas que só veem coisas boas em você, porque somos falhos, somos pecadores. Eu sou muito falho, eu sou muito pecador. Se uma pessoa vem dizer que eu sou uma pessoa perfeita, que eu não tenho falhas, que eu não tenho erro, eu digo, meu irmão, você está enganado. Eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de erros. Falhamos no nosso falar, falamos no nosso agir, falhamos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Nós somos falhos, imperfeitos. Perfeito é aquele que está conosco, mas nós somos imperfeitos. Pecamos todos os dias. Então somos cheios de falhas. Agora essas pessoas que te bajulam, que puxam muito o seu saco, que toda hora você está certo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Olha o que Davi diz. A boca dele era macia como a manteiga. Ele só tinha coisas boas para falar. Porém o seu coração havia guerra. As suas palavras eram brandas como um azeite, mas, contudo, eram espadas preparadas, desembainhadas para me atacar. E Davi ele aprende. E ele diz o que no verso 22? Confia os teus cuidados ao Senhor. E eu, todavia, confiarei nele. Meus irmãos, a nossa confiança tem que ser no Senhor. Temos amigos maravilhosos, todos nós temos. E a palavra de Deus em Provérbios, ele diz que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Mas a nossa principal confiança, ela tem que ser no Deus Altíssimo, no Deus Triuno, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Porque esse nunca vai falhar conosco. Você com certeza tem um grande amigo ou uma grande amiga na sua vida, mas que com certeza já falhou com você. Deus, ele nunca vai falhar com nós. E meus irmãos, nós podemos tirar 3 lições, 3 aplicações desse salmo maravilhoso para nós. E a primeira dela é: o medo é normal, mas entenda que o seu Deus é maior do que todos os seus medos, todas as suas angústias, todas as suas lutas, tudo aquilo que tem te assolado. Lembre-se que Deus é maior do que os seus medos. Deus é maior do que todas as coisas. E em segundo lugar, cuidado com os bajuladores. Eles são cobras sempre prontas para te envenenar. São cobras sempre prontas para te derrubar. Quando você não tiver algo para dar em troca a eles, quando vocês não tiver naquele posto acima deles, eles vão se voltar contra você e você vai ver que não eram amigos. Não era manteiga macia, era um coração cheio de guerras. Não era um azeite brando, mas eram espadas desembainhadas, preparadas para te ferir. E em terceiro lugar, entenda que Deus ele é justo. E ele vai pagar a cada um conforme a sua justiça. Cada um vai receber aquilo que planta. Aquilo que você plantou, você irá colher. Se você prestar atenção no final do verso 23, ele diz desse jeito: aos homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, porque o salário do pecado é a morte. Então que venhamos a ser pessoas boas, maravilhosas, que glorifiquem a Deus. Entenda que Deus, ele é tudo em nossa vida. E ele tem que ser tudo para nós. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais uma maravilha. Senhor, louvamos a Ti, ó Deus, por mais este momento. Louvamos a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és eterno. Tu és o nosso Deus Santo. Senhor, sem Ti, o que seríamos? Não seríamos nada, Senhor. Seríamos apenas porra vagando por esta terra, meu Deus, fazendo aquilo que não é do Teu agrado. Designados, meu Deus, e fadados ao inferno, mas Tu és um Deus tão maravilhoso que nos dá a oportunidade de cada dia ouvirmos, recebermos a Tua palavra. E, Senhor, que a Tua palavra ela mova em nossos corações, meu Deus, o desejo de Te buscarmos. Que o Senhor nos chame, nos resgate, nos conduza ao amor do Teu Espírito Santo e do Teu Filho Jesus Cristo. E que possamos entender que sem a Tua presença, sem a Tua vontade, meu Deus, nós não somos nada, não somos ninguém. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas e nos ajuda a sermos homens e mulheres que Te glorificam.
É isso que eu te oro e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor invada o seu coração. Eu quero te fazer um pedido e te lembrar de uma ordem. E o pedido é, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva. Me ajude a levar essa palavra para mais pessoas. Quanto mais pessoas fizerem parte do nosso grupo, do nosso canal, mais pessoas vão poder ver, porque o YouTube vai abrir o canal para mais pessoas. E outras pessoas vão ser abençoadas com esta palavra. E te lembrar da ordem que Jesus Cristo nos deu, de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Está lá na grande comissão, em Mateus e em Marcos. Que Deus mova o seu coração, o desejo de você levar esta palavra para as pessoas. Eu costumo sempre dizer, a mesma importância que eu tenho de estar aqui gravando o programa, você tem de estar aí enviando para as pessoas. Deus, Ele me levantou para estudar, para ler a palavra, para poder preparar, mas Deus está te levantando neste momento para que você leve esta palavra para outras pessoas. Seja um cooperador do reino. Mande para as pessoas que você ama, as pessoas que você acha que precisam ouvir uma palavra dessa e deixe Deus fazer. Nós apenas jogamos a semente. Deus é que vai regar e vai fazer dar frutos. E que a graça maravilhosa do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.